bem? Para quem não me conhece, o meu nome é Thaís Reis Oliveira, eu sou repórter aqui da Carta Capital e essa é mais uma edição do Câmera na Mão, o programa que eu tenho mantido aqui no canal da revista no YouTube desde que começou essa quarentena. Se essa é a primeira vez que você está me assistindo ou se essa é a primeira vez que você vê em toda a sua vida um vídeo da Carta Capital, aproveita esses segundinhos para se inscrever no nosso canal e para deixar um like nesse vídeo. E eu quero começar essa edição do programa falando sobre a transposição do Rio São Francisco, e vocês já vão entender o motivo daqui a alguns minutos. A ideia de abrir braços do Rio São Francisco para levar água para o semiárido nordestino surgiu ainda no Brasil Império. Já naquela época, o deslocamento das águas do Velho Chico já era visto como a única oportunidade para acabar com a seca na região nordestina. E essa ideia passou pelo Estado Novo na era Vargas, passou pela ditadura, mas só foi sair do papel realmente em 2007, no comecinho do segundo governo Lula. O projeto inclui a construção de 700 quilômetros de canais em adutoras em dois eixos, o eixo norte e o eixo leste. E embora não esteja 100% concluído, o presidente Jair Bolsonaro foi nessa última sexta-feira, dia 26, até a região de Jati, no sertão cearense, para inaugurar mais um trecho dessa obra. Bolsonaro viajou a convite de deputados do Centrão e apareceu faceiro em algumas fotos, com as mãos para cima, enquanto a água embaixo dele corria solta. O presidente Bolsonaro, embora tenha tido a chance de fazer fotos com a água jorrando, pegou essa obra praticamente pronta dos governos pelos quais a transposição do Rio São Francisco passou, e são muitos, é verdade. Proporcionalmente, o governo Bolsonaro é o que menos contribuiu com a obra. Essa obra começou em 2007. Quando a presidente Dilma foi deposta, ela estava 84% concluída, segundo dados de relatórios oficiais do governo na época. E há quase 3 anos, o então presidente Michel Temer inaugurou o eixo leste da transposição do Rio São Francisco. Quando Bolsonaro foi eleito em 2018, e segundo mais uma vez os relatórios oficiais do governo, as obras do Rio São Francisco estavam 96,5% concluídas. O trecho que o Bolsonaro inaugurou na sexta-feira, em Jati, estava mais de 94% concluído. Mas esse vídeo não é para falar do teste de paternidade das obras de transposição do São Francisco, mas para falar de um plano que o Bolsonaro já há muito tempo tenta executar e que agora ganhou uma nova roupagem, que é a conquista do eleitorado nordestino. E um bom exemplo dessa tentativa é que, em meio aos posts da inauguração do trecho da transposição lá em Jati, o Bolsonaro publicou nas suas redes sociais um vídeo, na verdade um jingle, que tem aí algumas afirmações sugestivas a respeito do eleitorado nordestino. E um dos trechos, a letra fala num pedido de desculpas do eleitorado nordestino por não ter dado votos a Jair Bolsonaro e o agradece por ter dado atenção ao, entre aspas, nordestino carente que não dispensou o voto a ele nas eleições de 2018. Perdão por não ter votado em dia que passar a imagem falsa do Senhor pra nossa gente. Mas você é um homem decente, um baita presidente. Bolsonaro é o nosso presidente, o Brasil de ponta a ponta quem te colocou aí. A bandeira vermelha comunista teve que sair. Obrigado por lembrar da nossa gente, do Nordeste do carente que não votou em você. Vamos esquecer o passado e fazer o Brasil crescer. O Bolsonaro, na verdade, já havia feito um esforço parecido no primeiro turno das eleições de 2018. Numa tentativa de liquidar a fatura ainda no primeiro turno, a sua militância olhou com atenção especial as regiões nordestinas para tentar converter um eleitorado que historicamente está alinhado ao petismo e ao lulismo para o bolsonarismo. Não deu exatamente certo. No primeiro turno, o Nordeste foi a única região onde o Bolsonaro não conseguiu formar a maioria. Ele conseguiu ali em torno de 15% dos votos, quando o Nordeste representa, proporcionalmente, 27% do eleitorado brasileiro. E, nesses quase 2 anos de governo, a situação não mudou muito. A verdade é que, apesar desse ser um projeto que nunca saiu de fato do radar do bolsonarismo, o Bolsonaro não conseguiu fincar a bandeira por lá.
As pesquisas mais recentes do Datafolha sobre a popularidade do governo corroboram essa tese. Segundo a sondagem mais recente do Instituto, 52% dos nordestinos consideram o governo ruim ou péssimo, e que 27% consideram bom ou ótimo. Então, esses dois números estão a reprovação um pouquinho acima da média, da reprovação nacional bolsonarista, e a aprovação um tantinho abaixo da média, a região onde o Bolsonaro pontua pior. E essa pesquisa mostra também que o terço que mantém o apoio ao presidente ainda segue unido, apesar do Brasil ter descoberto recentemente que o esconderijo do Queiroz e a sede do escritório do advogado do Flávio Bolsonaro e do seu pai, Jair Bolsonaro, ficam no mesmo endereço. Essa descoberta não mudou a popularidade do presidente entre esse terço que segue o apoiando já há bastante tempo. E o que a gente tem agora é um cenário de polarização assimétrica. Embora esse terço se mantenha firme, a fatia que reprova o governo Bolsonaro, que rejeita as ações que o governo tem tomado aqui, tem ficado cada vez maior. Então, aquele terço que mantinha uma opinião moderada a respeito do Bolsonaro tem minguado. E o segmento onde essa polarização é menos aguda é justamente o segmento cuja família ganha mensalmente até 2 salários mínimos. Entre essa parcela, 29% dos brasileiros consideram o governo ótimo ou bom, 25% consideram o governo regular e 44% consideram o governo ruim ou péssimo. Há então ali um terreno para que o Bolsonaro recomponha a base do governo que ele tem perdido nos últimos meses diante da crise sanitária, da crise econômica e da crise política que se agravaram todas ao mesmo tempo no país. E ele tem um trunfo para levar esse projeto adiante, que é o auxílio emergencial de R$600 por mês, pago aos trabalhadores informais desde o início da crise do coronavírus, em grande parte pelo trabalho da oposição. Até agora, a intenção do governo é pagar mais 3 parcelas do auxílio emergencial com uma redução gradativa. Os valores seriam de R$500, R$400 e R$300, somando assim ao final desses meses R$1.200. E tem perdido aí um dado muito importante. O programa de auxílio emergencial apresentou ao governo federal 11 milhões de brasileiros que eram considerados invisíveis. São pessoas que não estavam nem no mercado formal de trabalho, mas também não estavam cadastradas no CadÚnico, que é o cadastro que o governo mantém para repassar os benefícios sociais. E enquanto o governo tenta pagar o auxílio emergencial a quem precisa, e nessa toada tem pago até a quem não precisa, noutra ponta ele trabalha para suplantar o legado petista na assistência social brasileira. E preocupado em criar uma marca própria de apelo social, o Planalto tem trabalhado para dobrar o orçamento do Bolsa Família, que hoje é de 32 bilhões de reais, e a partir daí criar um programa próprio de redistribuição de renda, cujo nome até agora é Renda Brasil. Bolsonaro tem agora o desafio de conquistar votos no Nordeste, que é onde geograficamente muitas das pessoas mais vulneráveis estão situadas, ao mesmo tempo que mantém acesa uma militância para a qual qualquer aceno à assistência social é visto com péssimos olhos. E que anda sem rumo desde que o governo passou a ensaiar pazes com os outros poderes e desde que os seus agitadores mais vocais têm andado calados ou então já não vivem mais no Brasil. Então, as tentativas estão aí, mas o desafio vai ser grande. Os fatos até aqui mostram que conquistar votos no Nordeste não vai ser nada fácil. É isso. Se você chegou até aqui, eu agradeço a audiência. Se você gostou desse vídeo, comente, compartilhe, mande esse vídeo para alguém que está interessado nesses assuntos e espero vocês aqui na semana que vem para mais uma edição do Câmera na Mão. Tchau, tchau!